Queridos, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Pessoal, nós estamos aqui hoje para falar sobre os novos pentecostalismos brasileiros. Nós queremos saudar a todos os alunos, dizer a vocês que é muito bom recebê-los aqui na nossa videoaula de hoje. E nós queremos falar basicamente sobre as ramificações do pentecostalismo no Brasil, ok? Eu gostaria que você tivesse bastante atenção a essa aula, porque a partir dessa aula nós teremos um trabalho, uma pergunta importante do trabalho que será muito relacionado com esta aula de teologia, ok? Vamos lá. A gente terminou a última aula falando sobre o cristianismo. E dentro do cristianismo nós paramos ali no reavivamento da Rua Azusa e o envio dos primeiros missionários brasileiros, ou dos primeiros missionários europeus para o Brasil. A gente falou um pouquinho sobre Luiz Franciscon, a gente falou um pouquinho sobre Daniel Berg e Gunnar Wingre, os pioneiros que a gente conhece hoje como Assembleia de Deus no Brasil. E a partir daí que a gente quer desenvolver o restante da história do pentecostalismo no Brasil. História das religiões, especificamente hoje, falando sobre os novos pentecostalismos brasileiros, ok? Então, o pentecostalismo, digamos assim, tradicional no Brasil, ele tem essas duas raízes, que é a raiz da Congregação Cristã do Brasil e da Assembleia de Deus, que a princípio era chamada de Missão de Fé Apostólica. Então, apenas para unir o ensino anterior a esse ensino, eu preciso lhes dizer que a chegada dos brasileiros, dos missionários brasileiros, suecos ao Brasil, em Belém do Pará, eles passaram a congregar na Igreja Batista e depois eles fundaram uma igreja chamada Missão de Fé Apostólica, o nome primeiro da Assembleia de Deus. Esse nome durou até 1914. Esse nome Assembleia de Deus é um nome americano, né? Que houve uma divisão importante entre os cristãos pentecostais nos Estados Unidos, pós-avivamento da Rua Azusa, e houve uma grande divisão entre eles. E a divisão se deu por conta de crentes que criam no trinitarianismo, né? Criam no Deus Pai, Filho e Espírito Santo como três pessoas distintas, tal qual a crença católica, tal qual a crença nossa hoje da Assembleia de Deus. E existiam os cristãos que acreditavam que o Pai, Filho e Espírito Santo eram uma única pessoa, que ficaram denominados como unicistas. A gente vai falar um pouquinho sobre os unicistas numa outra oportunidade, um pouco mais a fundo sobre os unicistas. Certo é que, a partir dessa divisão, então foi feita uma convenção, digamos assim, americana, onde houve essa separação desses dois grupos de pentecostais, ambos oriundos do mesmo avivamento da Rua Azusa. E então aqueles irmãos que criam na doutrina trinitariana, doutrina católica sobre Pai, Filho e Espírito Santo, se aglutinaram em um grupo e se denominaram como Assembleia de Deus, né? E aqueles cristãos pentecostais também, oriundos do avivamento da Rua Azusa também, que criam no Pai, Filho e Espírito Santo como uma única pessoa, aquilo que ficou denominado historicamente como os unicistas, eles se aglutinaram num outro grupo, que foi chamado de os apostólicos. Depois a gente vai falar sobre essa releitura do apostólico de hoje, que não tem nada a ver com aquele apostólico do começo do século passado nos Estados Unidos. Então, todas as igrejas que criam na doutrina do Pai, Filho e Espírito Santo como uma só pessoa, ou os unicistas, ficaram conhecidos nos Estados Unidos como os apostólicos. A chegada de missionários, outros missionários americanos e de outros países ao Brasil, e percebendo a igreja brasileira, os pentecostais brasileiros, denominados como Missão de Fé Apostólica, então esse nome Missão de Fé Apostólica lembrava o movimento unicista. E os missionários brasileiros, então, para
não ficar com aquela ideia, que as pessoas olhassem e pensassem eles como uma igreja unicista, resolveram então adotar. Então, Assembleia de Deus é um nome adotado dos Estados Unidos com um único objetivo: fazer uma diferenciação clara da nossa doutrina trinitariana, doutrina que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, por isso, começou-se a usar aqui no Brasil também a denominação de Assembleia de Deus para os missionários, para a igreja fundada pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, que vieram dos Estados Unidos, né? Eles são suecos, mas eles vieram dos Estados Unidos. Ok? Então, por isso o nome Assembleia de Deus. A congregação, eu costumo falar que cada denominação ela traz consigo muito do DNA do seu líder. Então, toda denominação, por mais que ela cresça, ela sempre terá intrínseca nela, nos seus costumes, na sua ideologia, o DNA da sua liderança. A Assembleia de Deus tem isso, né? Porque Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando estavam na Suécia ainda, eles eram presbiterianos, eles não eram das grandes cidades, eles eram do interior da Suécia. E havia já a essa época, entre as igrejas reformadas europeias, um movimento chamado movimento elitista das igrejas, porque as igrejas reformadas, elas primavam, por exemplo, presbiteriana, batistas, anabatistas, as igrejas luteranas, elas primavam em ter as suas congregações nos grandes centros. Então as pessoas tinham que sair das periferias e ir para o centro. Então, aí havia uma crítica dos cristãos do interior que acusavam as igrejas, principalmente o presbiterianismo, de ser uma igreja elitista, uma igreja que estava mais preocupada com as elites e não com os pobres. Ou seja, os pobres teriam que se deslocar para as grandes cidades para que pudessem cultuar. Então já havia um movimento crescente de cristãos revoltosos no melhor sentido da palavra, que buscavam uma aproximação maior do presbiterianismo nas periferias, mas o presbiterianismo primava por estar nos grandes centros. Daniel Berg e Gunnar Wingre eram pobres, eles eram do interior da Suécia, de modo que eles tinham dificuldade de acessar a igreja e eles eram partidários dessa ideia de que a igreja tinha que estar junto das pessoas mais pobres, né? Talvez seja por isso, a partir desse pensamento, desse DNA da liderança, que normalmente, até hoje no Brasil, você vê muito isso, que as igrejas, digamos assim, as igrejas reformadas, presbiteriana, igreja batista, igrejas luteranas, as igrejas mais históricas, mais centenárias, elas sempre, quando você vai nas cidades do interior, eu viajo o Brasil inteiro, né? Você sempre vê essas igrejas super bem localizadas nos centros das grandes cidades, das médias cidades. As igrejas estão muito bem localizadas, ao ponto que a Assembleia de Deus, normalmente ela começa lá da periferia para depois, e só depois ela vir para os grandes centros, né? Então, essa ideia de sair lá da periferia, de começar lá da periferia, até o ponto de crescer para vir para os grandes centros, é uma ideia que agradava muito fortemente a ideia de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Ou seja, está no DNA da Assembleia de Deus essa ideia de uma igreja que começa entre os pobres, que começa entre as pessoas da periferia, até chegar aos grandes centros. Então, está no DNA da nossa igreja, da Assembleia de Deus. Isso é algo que está intrínseco em nós, não há como tirar. Nós somos uma igreja que parte da periferia para os grandes centros e não dos grandes centros para a periferia, como é o caso das igrejas centenárias. Ok? Ainda falando sobre DNA, a igreja, o outro ramo do pentecostalismo histórico no Brasil, que é a Congregação Cristã do Brasil, eles têm muito do DNA do seu líder, porque, como eu disse na aula passada,